Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo possam suprir as deficiências de minha exposição. Então, meus caros, vamos ao último pecado capital, que em nossa ordem aqui é a avareza. Lembrando que estamos seguindo a ordem sugerida por Fulton Sheen, que associou cada pecado capital a uma palavra dita por Jesus na cruz. No caso, obviamente, a palavra de Jesus vence cada um desses pecados capitais. A última palavra de Jesus na cruz foi: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E em razão do abandono, da entrega, é associado à vitória sobre a avareza, que é o apego desordenado dos bens. Então, para vencer a avareza, devemos entregar tudo nas mãos do Pai e viver esse abandono. Lembrando então também, lemos um pouquinho alguns trechos do Adolphe Tanqueray no compêndio da Teologia Cética e Mística dele. Ele tratou sobre os pecados capitais. Ele fala da natureza da malícia e alguns remédios. E também leremos um pouco a questão da Suma Teológica condizente com o pecado capital que estamos estudando na segunda. E também farei algumas observações de casos que julgo relevantes, mas eu acho que eu não me alongarei muito porque a questão da Suma da Avareza, são 8 artigos, é longa. Então vamos aqui ao Tanqueray, natureza da avareza. A avareza é o amor desordenado dos bens da terra. Para mostrar onde se encontra a desordem da avareza, importa recordar primeiro o fim para que Deus deu ao homem os bens temporais. Então, o fim que Deus se propôs é duplo: a nossa utilidade pessoal e a dos nossos irmãos. Então, está explicando aqui a justa ordem dos bens terrenos para a nossa utilidade e para a utilidade dos irmãos. Temos que prover a nossa segurança, de nossa família, de nossos amigos e de toda a humanidade no geral, para dizer a verdade. Há uma destinação universal dos bens. E quando usamos principalmente o dinheiro, mas outros bens externos, fora dessa ordem, estamos agindo contra a vontade de Deus. Os bens da terra são-nos concedidos para ocorrerem as necessidades temporais do homem, tanto da alma como do corpo, para conservarem a nossa vida e a dos que dependem de nós, e para nos darem meios de cultivarmos a inteligência e demais faculdades. Então é uma segurança para que possamos realmente alcançar os bens honestos. Lembrando, os seres espirituais como anjos não tinham que ter esse cuidado, já que não são constituídos de matéria e não tendem à corrupção. Então eles simplesmente se focavam em produzir atos de vontade, ou talvez um só. Isso daí já é uma outra discussão. Lembrando, bastou um pecado para Lúcifer ser condenado, e todos os demônios, né? Então, enfim, isso já é uma outra discussão. Entre os bens, uns são necessários para o presente, outros para o futuro. É um dever adquiri-los por meio do trabalho honesto. Então, devemos trabalhar e conseguir esses bens aí. E os outros são úteis para aumentar gradualmente os nossos recursos, assegurar nosso bem-estar dos outros ou contribuir para o bem público, favorecendo as ciências ou as artes. Não é proibido desejá-los para um fim honesto, contanto que se reserve uma parte para os pobres e para as boas obras.
Agora nos é mais fácil mostrar onde se encontra a desordem no amor dos bens da terra. Está muitas vezes na intenção. Desejam-se as riquezas por si mesmas, como fim, ou por fim intermédios que se erigem em fim último. Pulando um pouco, ponto B, manifesta-se ainda na maneira de as adquirir. Procuram-se com avidez por toda espécie de meios com prejuízo dos direitos dos outros. Ou seja, às vezes até roubando mesmo, fazendo que a pessoa trabalhe mais em saúdes precárias, que são os patrões exploradores. E também aparece na maneira de usar deles, só se despendem de má vontade, com mesquinhez. Não se dá nada ou quase nada aos pobres, e alguns chegam até mesmo a amar o dinheiro como se fosse um ídolo. O Tanqueray faz a observação de que é menos comum na juventude, mas na velhice a avareza aumenta, que a pessoa fica mais fraca e tende mais a ela. E ainda comento que na civilização moderna a coisa chegou a um outro ponto, que agora há pessoas milionárias, bilionárias, que têm essa sede de acumular bens. E sabemos hoje em dia um pouco do sistema financeiro, o Padre Paulo Ricardo até fala um pouco, do jeito que as finanças são feitas, assim, há uma, como posso dizer, é fundado na expectativa, são fundadas na expectativa de que mais pessoas trabalharão. Então, mulheres são forçadas a trabalhar, por exemplo. Antes não havia tanta necessidade, os homens têm que aumentar o tempo de trabalho. Então, há sempre essa pressão para se aumentar o trabalho. Em razão também muito da especulação financeira. Então, há um pouco de tudo isso daí, né? E eu não entendo profundamente em qual medida isso está difundido, se o sistema todo está em sua raiz corrompido, mas para dizer que realmente há uma pressão muito grande por parte aí dos bancos, então é algo muito difundido em nossa sociedade. Da malícia, a avareza é um sinal de desconfiança de Deus, que prometeu velar sobre nós com paternal solicitude, não nos deixando jamais viver com falta do necessário, contanto que tenhamos confiança nele. Às vezes eu dou uma parafraseada que essa edição português de Portugal não fica tão fácil de entender. Ora, o avarento, em lugar de pôr a sua confiança em Deus, coloca na multidão de suas riquezas e faz injúria a Deus, desconfiando dele. Pois, grave de sua natureza este pecado, pelas razões que acabamos de indicar. O também sempre que leva a faltar aos deveres graves de justiça, pelos meios fraudulentos que porventura se empreguem para adquirir e reter a riqueza, da caridade quando não se dão as esmolas necessárias, da religião, quando alguém se deixa de tal modo absorver pelos negócios que menospreza os deveres religiosos. Não passa, porém, de pecado venial quando não nos leva a faltar a qualquer das grandes virtudes cristãs, nem muito menos dos deveres para com Deus. Também questão, às vezes, o roubo, furto de matéria pequena. Aí vejam com o seu pároco, algum padre, qual que é o limite, né? Mas enfim, né? Não devemos roubar nada. Então, talvez, muito provavelmente, você nem precise saber a medida de quando algo é roubo ou não. E o que mais que eu posso observar aqui? Então, o dízimo, eu pensei em falar do dízimo. Acho que se difundiu no Brasil um certo pensamento de que não é
Então eu acho que no Brasil se difundiu o pensamento de que o dízimo não era necessário pagar porque havia muitas pessoas pobres. Ainda tem pobreza no Brasil, mas convenhamos que a situação financeira melhorou bastante e dificilmente se justifica não pagar o dízimo. Ainda mais do público que provavelmente está assistindo este vídeo. Então, algo que devemos pagar também, não exatamente 10%, mas alguma taxa aí, né? Aí vejam também a sugestão de seu pároco, seu padre, diretor espiritual. Sob o aspecto da perfeição, é um gravíssimo obstáculo o amor desordenado das riquezas. Então, resumindo aí, vai basicamente a avareza nos induz a desconfiar de Deus, a não nos abandonarmos. Por isso é muito importante a pobreza de coração. Aí o nosso autor francês, nosso padre, também observa que a avareza conduz igualmente à imortificação e à sensualidade. Quem tem dinheiro e o ama quer gozar dele e comprar com ele muitos prazeres, ou então, se priva desses prazeres, é para apegar o coração ao dinheiro. Em ambos os casos, é sempre um ídolo que nos afasta de Deus. Remédios, trabalhar nas convicções aqui de que as riquezas não são fim, mas meios, e trabalhar nesse abandono à providência de Deus. Para desapegar o coração, não há meio melhor do que depositar seus bens no banco do céu, consagrando uma parte generosa aos pobres e às boas obras. Então, praticar as esmolas, mas também investir em iniciativas de coisas honestas, boas, especialmente dedicadas a Deus. E fala aqui dos perfeitos, no caso, as pessoas que buscam a perfeição, os religiosos que fazem o voto de pobreza, que abandonam e vendem tudo a Deus e vivem só sob a providência divina. Uma sugestão aqui, ao que me parece, sem chegar a abdicar do domínio, só usar o dinheiro conforme o parecer de um prudente diretor espiritual. Então, o dinheiro é seu, mas você, por livre iniciativa, só vai usar conforme o diretor lhe ordenar. Seria uma forma para um leigo muito profunda de pobreza, de desapego aos bens. Claro, legalmente está na sua conta, quem assina suas contas é você, não o padre, não o diretor. Então, em última instância, você vai ter aquela segurança de se resguardar, enfim, né? Se um investimento parecer muito, muito suspeito de algum padre. Mas, enfim, né? Confiar no diretor espiritual, essa é a sugestão aqui do Tanqueray. Casos dos nossos dias. Bom, hoje tem muitas compras online, porque é o seguinte, essa questão da posse aí, né? A pessoa quer consumir bens e acaba se desviando de Deus. Aquilo ali dá uma falsa segurança de acumular coisas. Um dos frutos disso daí talvez seja até a questão do trabalho ser tão exigente em nossos dias. Teoricamente é 8 horas de trabalho, mas aí tem questão do transporte. Aí na prática a pessoa chega em casa, tem 2 horas para descansar e às vezes acontece uma coisa curiosa, que ela acumulou dinheiro e na intenção de se justificar, por que eu estou ganhando todo esse dinheiro aqui? Ela começa a investir em besteiras e tolices, bugigangas. Então começa a assinar um monte de aplicativo inútil,
compra um monte de cursos que nunca vai ver. Claro, você pode pagar aí, né? Às vezes é um curso católico bom e você vai estar ajudando aí a pessoa, mesmo que você não veja como se fosse até uma doação, você não vai ter tempo de ver, mas para você incentivar aquela boa obra. Mas muitas vezes compramos um monte de curso que não precisamos, e esse consumir aí nos afasta do descanso devido a Deus. E a pessoa acaba não tendo mais tempo a Deus e isso motivado por essa necessidade de consumir. Então, se você não, sei lá, às vezes você está acumulando dinheiro, tá certo que não, nesse tempo de crise talvez não seja bem o caso, guarde o dinheiro, não consuma por consumir. Também se afaste de redes sociais. O Instagram eu acho que é uma coisa muito comercial. Aquilo ali é como se fosse uma vitrine para vender produtos. Eu nunca me adaptei àquela rede, é muito voltada para o marketing. Eu prefiro mais o Facebook, é algo mais voltado para o texto, para a discussão. Então talvez o Instagram esteja cultivando aí, estimulando sua avareza. Aqueles números de curtidas também, avareza num sentido mais amplo, essa vontade de ter e de possuir. Que mais? É, claro, né? A gente pensa em avareza, uma das primeiras coisas que vem à cabeça é capitalismo, liberalismo, o que sem dúvida é verdade, mas não podemos negar que o socialismo é, de certa maneira, o outro lado da moeda. Então, apesar de serem contra o sistema financeiro, contra o capitalismo, alguns chegam até a defender o fim da moeda, vejam só. É claro, um socialismo aí mais extremo, então alguns acham que sem dinheiro a sociedade seria melhor. Contudo, é uma grande ilusão. No fundo, muitos deles, se não todos, é claro que há vários graus de socialismo, mas ao menos na prática abandonam a Deus. E, claro, né, ao longo da história o socialismo esteve muito atrelado ao ateísmo. Então, apesar de não se cultivar o dinheiro, ter uma certa crítica aí ao capitalismo, é apenas um modo diferente de se apegar aos bens terrenos e de deixar Deus de lado. Então não caiamos nessa armadilha. Inclusive o próprio Judas, ao ver o vaso sendo derramado sobre Jesus, disse: mas para que esse desperdício? Poderíamos dar aos pobres. Então vejam só, às vezes se critica a riqueza, pois no fundo há justamente esse desejo de se possuir bens. Saúde, eu acho que entra na questão da avareza, de certo modo, mais indiretamente, mas o desejo de ter essa segurança. Temos que aceitar que vamos morrer e não se apegar muito à saúde. Claro, às vezes a gente come desordenadamente ou trabalha desordenadamente, prejudicando a própria saúde, a saúde mental, isso reflete na oração, mas buscar o meio termo, ter a saúde para Deus, mas também não buscar prolongar ao máximo a sua própria vida. Outro aspecto, a avareza de conhecimento, de um sentido mais geral, mas alguns autores falam disso, a curiosidade de querer acumular informações, e nada disso é necessário, irmãos. Como posso dizer? Às vezes é melhor saber poucas coisas bem do que muitas de maneira
precária. Os antigos, muitos deles não tinham acesso a essa quantidade extraordinária de informações, mas o que sabiam, sabiam de modo profundo. Hoje em dia temos acesso à informação fácil, mas muitas vezes fragmentada e inútil. Ficar vendo Reels de Facebook, Instagram, a pessoa tem a ilusão às vezes de estar estudando ali, mas aquilo ali não vai acrescentar nada à vida dela. Se a pessoa quiser estudar, que pegue um livro que tem um início, meio e fim, e de algo útil também, porque às vezes a pessoa acumula conhecimentos que não são convenientes ao seu estado de vida. Claro, no Brasil, infelizmente, as pessoas não gostam muito de estudar, mas ao outro lado da moeda. E às vezes de um extremo se vai ao outro muito facilmente. A pessoa vê a precariedade no Brasil da vida intelectual e acaba acumulando um monte de conhecimento inútil. Até citar exemplo aqui, claro, ler alguns livros de literatura, mas não é preciso ler centenas de livros de literatura, talvez nem dezenas, para ser uma pessoa inteligente, intelectual. Você pega Santo Tomás, eu acho muito difícil que ele tenha lido dezenas de livros de literatura. Deve ter lido um outro clássico da época, talvez, nem sei agora me fugiu aquela famosa do Virgílio. Mas enfim, ler um outro livro aí de literatura. Os santos até falam de fazer penitência disso. São Jerônimo fala que era muito viciado em literatura, que aquilo atrapalhava na oração. Santa Teresa lamentava ter lido muitos romances. São João Bosco, acho que na História Eclesiástica, culpava a leitura excessiva de romances pelo advento da Revolução Francesa, que tinha muitos literatos ali, beletristas. Então isso daí é uma coisa bem secundária para a vida intelectual, espiritual. Então é mais importante você ler Suma Teológica, o Evangelho, os Santos Padres, alguns livros de filosofia. Não ficar acumulando conhecimento de coisas secundárias e às vezes nem ler muitos livros, só ler uma Suma Teológica e ler bem, meditando, fazendo anotações, relendo os principais artigos. Então, cuidem-se com a questão da avareza do conhecimento. E nesse caso também, para combater a avareza do conhecimento, analogamente à avareza dos bens físicos, do dinheiro, praticar como se fosse a esmola espiritual. Então, se você é uma pessoa inteligente que tem conhecimento, ensine bastante de graça. Claro, você pode vender o seu conteúdo, curso, livro, mas tem uma parcela do seu conhecimento que é ensinada gratuitamente. Então, é muito interessante para você combater a avareza intelectual. Então vamos aqui a Santo Tomás de Aquino, no artigo, na questão 118 da avareza. 8 artigos. Primeiro, se a avareza é pecado. Então, a primeira objeção, lembre-se que começa pelas objeções. Santo Tomás cita um sede contra, que é uma autoridade, seja da Sagrada Escritura, de um santo padre ou mesmo um filósofo. Depois vem a solução geral e a resposta às objeções. Então, a primeira objeção, basicamente, é que é um desejo natural e por isso não seria pecado. Vou resumir bem, eu vou falar mais aprofundadamente a solução. Segunda objeção que todo pecado é contra Deus, contra o próximo ou contra nós mesmos. E parece que a avareza não é pecado contra nenhum. E
talvez seja uma interpretação um pouco, como posso dizer, ampla, mas seria basicamente aquela interpretação da propriedade privada. Então, se é meu e estou usando, não estou prejudicando a ninguém. Então, não seria pecado. Quanto a não se opor a Deus, é porque parece não se opor porque não se oporia diretamente à religião nem às virtudes teologais. Aparentemente, é objeção, claro. O que existe naturalmente não é pecado. E como é natural da velhice, segundo Aristóteles, não pode ser pecado, já que é natural do homem. Mas, em contrário, o apóstolo em Hebreus diz: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com as coisas presentes. Solução: sempre que o bem consiste numa determinada medida, necessariamente o excesso ou defeito dessa medida provoca o mal. Ora, de tudo que visa um fim, o bem consiste numa medida determinada, pois por força os meios hão de ser proporcionados ao fim, como por exemplo o remédio, a saúde, conforme o filósofo. Ora, os bens externos são por natureza bem úteis em relação ao fim, segundo dissemos, por onde a necessidade, o bem do homem em relação a eles há de consistir numa certa medida, isto é, enquanto por uma medida determinada ele busca as riquezas externas, como lhe sendo necessárias à vida segundo a sua condição. E no excesso dessa medida que consiste o pecado. E define aqui a avareza, o amor imoderado de possuir. A resposta da primeira objeção o desejo das coisas externas é natural ao homem, mas a avareza ultrapassa a reta medida desse desejo. A segunda, a avareza pode implicar o desejo das coisas externas de dois modos: imediatamente na aquisição ou a conservação delas, adquirindo ou conservando sem observar a regra devida. Então é diretamente pecado contra o próximo. Então, no modo de adquirir ou de conservar, às vezes você conserva algo que deveria dar ao próximo, como doação, enfim. Ser possuído simultaneamente por muitos, não pode um superabundar de riquezas externas sem que outros tenham falta deles. Então, se você acumula muito, pode faltar o bem para o próximo. De outro modo, pode implicar falta de moderação relativamente aos nossos afetos internos, concernente às riquezas. Então, seria no desejo interior, e seria pecado contra Deus se esse afeto é tão grande a fim de substituir o fim último e desprezar o bem eterno. Então, a avareza pode sim pecar contra o próximo, contra Deus. E aqui não fala contra si mesmo, mas talvez sim. Há algumas pessoas com tanta avareza aí que acabam fazendo atitudes irracionais até quanto ao próprio fim. Por exemplo, não investir na saúde quando é devido e razoável. Resposta terceira: as inclinações naturais devem ser reguladas pela razão. Então, tem essa tendência natural, mas seria o uso imoderado. E na velhice, apesar de ter uma certa motivação, que a pessoa está mais fraca, tem maior dificuldade de adquirir bens, também cuidar para que siga a reta razão. Segundo, se a avareza é um pecado especial. Cita Santo Agostinho, diz que não tem por objeto só o dinheiro, mas tudo de que nos apossamos imoderadamente. Então seria o desejo de tudo. Segundo Isidoro, parece que é o Santo Isidoro mesmo, porque é citado Etimologias. Esse livro é autenticamente do Santo Isidoro. Cita a etimologia: ávido do dinheiro, ávidos eres. Eres eu acho que é bronze em latim, ávido pelo bronze, enfim, uma associação com a moeda, é a busca pelo dinheiro. Filarguria em grego, que é a busca dos bens pecuniários. E o dinheiro pode comprar tudo, basicamente essa a objeção. O bem a moeda
o bem que troca todos, né? Em economia é dito isso. Quanto à terceira, parece que a lei proíbe especialmente a concupiscência da avareza quando diz, em Êxodo 20:17, não cobiçarás o bem dos bens do teu próximo. Então parece que todos os males se reduzem à cobiça. Mas em contrário, o apóstolo enumera a avareza entre outros pecados especiais quando diz, em Romanos 1:29, cheios de toda iniquidade, malícia, de fornicação, de avareza. Os pecados se especificam pelos seus objetos, como dissemos. Ora, o objeto do pecado é o bem que busca o apetite desordenado. Portanto, a cada espécie de bem desordenado que desejamos corresponde um pecado de natureza especial. Mas uma é a natureza do bem útil, outra deleitável. Ora, as riquezas constituem essencialmente uma utilidade, pois nós as desejamos na medida em que nos satisfazem as necessidades. Por onde a avareza é um pecado especial, pois é o amor imoderado de ter posses designadas pelo nome de dinheiro e das quais a avareza tirou sua denominação. Mas o verbo ter, que na sua significação primordial se aplica às nossas posses, coisas de que somos totalmente senhores, se aplica também a muitos outros bens. Assim dizemos que o homem tem saúde, mulher, roupas e bens semelhantes, como se vê em Aristóteles. E por consequência o nome de avareza foi ampliado, significando todo desejo imoderado de ter qualquer coisa. Assim, Gregório diz, a avareza tem objeto não só o dinheiro, mas também a ciência e as grandezas quando aspiramos a nos elevar sem medida. Portanto, é um pecado especial, e também nesse sentido é que Agostinho se refere à avareza no lugar citado. Então, é especial porque o bem tem três divisões em Santo Tomás: o bem útil, o bem honesto e o bem deleitável. E quanto à avareza, trata do bem útil. E às vezes o ter tem múltiplas acepções, às vezes é algo ampliado. São Tomás diz que é clara a resposta à primeira objeção. É especial porque, então, a avareza se refere ao bem útil. Resposta segunda, todos os bens exteriores que servem ao uso da vida humana recebem a denominação de dinheiro, enquanto são de natureza útil. Mas há certos bens exteriores, como os prazeres, a honra e outros semelhantes, que podemos obter com dinheiro, que correspondem a outra noção de apetibilidade. Então, esses outros bens, embora possam ser adquiridos pelo dinheiro, possuem outra razão de apetibilidade e por isso se tratam mais especificamente de outros pecados. E a terceira, ao que parece, pelo que eu entendi dessa resposta à objeção, é que fala que pode ter essa acepção ampla aí de desejo. Cobiça no sentido de desejo, então se aplicaria a qualquer coisa. A avareza seria especificamente o desejo do bem útil. Artigo 3. Se a avareza se opõe à liberalidade, que é uma virtude tratada aqui por Santo Tomás. Pois aquilo do Evangelho, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Diz São João Crisóstomo, espero que seja o autêntico, mas pode não ser, às vezes é o pseudo. Diz Crisóstomo que há duas sortes de justiça, uma geral e outra especial, que também é dito por Aristóteles. Logo, a avareza não se opõe à liberalidade, porque a ideia aqui é que se opõe à justiça. A segunda também é que é contra a justiça, mas por outra razão, é que a justiça estabelece a medida do ter. Então não se opõe à liberalidade, seria oposta à justiça. No primeiro, então, se fundaria na autoridade de São João Crisóstomo
supostamente São João Crisóstomo, eu não sei se é, às vezes é o pseudo, mas é dito Crisóstomo aqui, comentando: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Terceira objeção: a liberalidade é uma virtude média entre dois vícios contrários. Ora, não há pecado contrário e oposto à avareza, como está claro no filósofo. Logo, a avareza não se opõe à liberalidade. Então, se a avareza não tem contrário, segundo Aristóteles, não pode ser oposta à liberalidade, que tem dois vícios opostos. Mas em contrário, a Escritura diz, Eclesiásticos 5, versículo 9, o avarento nunca jamais se fartará de dinheiro, e o que ama as riquezas não tirará delas fruto. Ora, não se fartar de dinheiro e amá-las desordenadamente é contrário à liberalidade, que realiza um meio termo no uso das riquezas. Logo, a avareza se opõe à liberalidade. Se manifesta claro também o que São Tomás entende por liberalidade aqui, que é o meio termo do uso das riquezas. Solução: a avareza implica a falta de moderação no adquirirmos as riquezas de dois modos. Imediatamente no adquiri-las e conservá-las, quando se adquire dinheiro indevidamente, furtando ou retendo o alheio. Então se opõe à justiça, é nesse sentido que fala a Escritura. Cita Ezequiel aqui, vou ler, Ezequiel 22, 27. Os seus príncipes eram no meio dela como uns lobos que arrebatam sua presa, para derramar o sangue, para correr atrás do ganho, para satisfazer a sua avareza. De outro modo, quando faltamos da moderação nos afetos internos em relação a elas, por exemplo, amando-as ou desejando-as com excesso, ou comprazendo-nos nelas exageradamente, mesmo sem nos apoderarmos das coisas alheias, e deste modo a avareza se opõe à liberalidade, que modera essas afeições, como dissemos, sendo nesse sentido que fala o apóstolo, que prepare a bênção já prometida, que ela já está pronta, como bênção, não como avareza, ao que diz a glosa, isto é, que se condoam com o dom e seja pouco o que dei. Então, basicamente, como já foi dito por Santo Tomás um pouco antes aqui, acho que se a avareza é pecado, a divisão do aspecto interno e externo dela é quando a avareza se move para o exterior, seja acumulando indevidamente ou mesmo até roubando e adquirindo de modo indevido, é contrária à justiça, mas internamente é contrária à liberalidade, que também moderaria o afeto pela riqueza. Então essa é basicamente a solução de Santo Tomás. A liberalidade é a virtude que regula o nosso uso e afeto também da riqueza. Então a resposta à primeira objeção, Crisóstomo e Aristóteles tratavam da justiça aqui. No segundo sentido, quanto é oposta à liberalidade, e Aristóteles usa o termo iliberalidade para falar do vício oposto à liberalidade. Então, uma questão de nomes, Aristóteles usa um nome diferente. Resposta segunda: a justiça propriamente determina a medida na aquisição e conservação das riquezas. A dizer do uso exterior da riqueza, a liberalidade consiste em uma medida racional, principalmente quanto aos afetos internos, e por consequência da aquisição externa e da conservação das riquezas e do gasto delas, enquanto procedentes do afeto interior. Então a liberalidade até tem, sobretudo quanto ao afeto da riqueza, a pessoa liberal pode até dar dinheiro e investir bem, ou seja, tratar dos aspectos internos, mas sob a luz do afeto e do apego ao dinheiro. No caso, o apego ordenado aí, ou melhor, o afeto ordenado
sem apego. Apego muitas vezes já usamos em acepção e sentido negativo. Resposta terceira, avareza, enquanto oposta à justiça, não tem vício oposto. Então, nesse sentido, colheria a objeção. Porque a avareza consiste em termos mais do que o deveríamos, por justiça, ao que se opõe o ter menos, o que não constitui culpa, mas pena. Então, se temos menos por falta de justiça, aí significa que outro roubou de nós. Enfim, nós estamos passando por um dano, por uma pena, como é usado aqui na tradução. E a avareza, enquanto oposta à liberalidade, tem como oposto o vídeo da prodigalidade, ou seja, aquela pessoa que dá dinheiro embora muito facilmente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus caros, tive que dar uma pausa no vídeo. Tive que me ausentar, então continuo a gravar agora de noite. Lemos 3 artigos quanto à avareza, agora vamos para o 4º artigo da questão 118. Se a avareza é sempre pecado mortal. Então, começa Santo Tomás, parece que a avareza é sempre pecado mortal. E cita um versículo de Romanos 1:29, cheios de toda iniquidade e fornicação de avareza, acrescenta, os que fazem coisas semelhantes são dignos de morte. Continuando no versículo 32. Então parece que se é digno de morte, então é mortal. Segundo, o que há de mínimo na avareza é conservarmos o que é nosso desordenadamente. Isso parece já ser pecado mortal. Aí cita Basílio, talvez São Basílio Magno, mas pode ser outro autor, como já caiu uma vez nesse problema aí, né? Mas enfim, a citação é a seguinte: o pão que retens é do faminto, a túnica que conservas do necessitado, o dinheiro que possuis. Então parece que é pecado mortal. Terceiro, pecado mortal causa cegueira espiritual, que priva a alma da luz da graça. E segundo Crisóstomo, talvez São João Crisóstomo, a treva da alma é a cobiça do dinheiro. Logo, a avareza, que é a cobiça do dinheiro, é pecado mortal. Mas encontrar aquilo dito pelo apóstolo, se alguém levanta sobre esse fundamento madeira ou feno e desaglosa, a madeira, o feno e a palha são empregadas nesta construção por aqueles que pensam nas coisas do mundo e que se preocupam em lhe agradar, o que constitui por aquele que pensa, aliás, não é no plural, não. Por aquele que pensa nas coisas do mundo e que se preocupa com lhe agradar, o que constitui o pecado de avareza. Ora, quem constrói com madeira, feno e palha não peca mortalmente, mas venialmente. Então, está interpretando esse versículo, seria coisas leves. Será salvo como que pelo fogo. Seguindo aí essa passagem de 1 Coríntios 3. Aquela famosa aqui, pela qual geralmente nos dias de hoje justificamos o purgatório. Será salvo como que pelo fogo. Logo, a avareza e às vezes pecado venial. Como dissemos, a avareza tem dupla acepção. Numa ela se opõe à justiça, então é genericamente pecado mortal e consiste na aquisição ou retenção justa dos bens alheios, o que constitui roubo ou furto, o que são pecados mortais, como estabelecemos. Mas nesse gênero de avareza, o pecado pode ser venial, por imperfeição do ato, como dissemos ao tratar do furto. Noutra acepção, a avareza pode ser considerada enquanto oposta à liberalidade, então implica amor desordenado das riquezas. Será, portanto, a avareza pecado mortal se o amor às riquezas for tamanho que se sobrepõe à caridade e nos leve a proceder contra o amor de Deus e do próximo. Mas será pecado venial, embora amando as riquezas mais do que deveríamos, não antepusermos esse amor desordenado ao divino, nem consintamos em, por causa delas, praticar qualquer ato contrário a Deus e ao próximo. Donde a resposta à primeira objeção. A avareza é enumerada entre os pecados mortais quando realiza a noção desse pecado.
Ficou um pouco obscuro aqui, eu acho que é quando... Bom, os casos então é quando é contra a justiça, genericamente falando, a não ser que seja matéria pequena, então um furto de baixa quantidade, ou quando o afeto é tão grande que isso coloca os bens passageiros no lugar do fim último que é Deus. Resposta segunda. Se refere a um caso, a frase de Basílio, quando estamos obrigados por um dever legal a dar os bens aos pobres, por necessidade, ou quando ainda possuímos com superfluidade. E resposta à terceira frase de Crisóstomo, que a cobiça das riquezas entenebrece a alma propriamente quando exclui o lume da caridade, sobrepondo o amor das riquezas ao divino. Então é só analisar qual é o caso aí, né? Então, quando o afeto substitui o fim último que é Deus e quando é contrário à justiça. Então, a avareza é pecado mortal. Artigo 5º. Se a avareza é o máximo dos pecados, pois diz a Escritura, não há coisa mais detestável que o avarento. Então, depois... Bom, já basta isso daí, são citações da Sagrada Escritura e uma de Marco Túlio Cícero sobre a avareza e quanto é detestável. Segundo, o pecado é tanto mais grave quanto mais contrário à caridade. Aí traz a frase de Santo Agostinho, que o veneno da caridade é a cobiça. Então, a avareza seria gravíssimo pecado. E terceiro, é da gravidade do pecado ser irremediável. O pecado contra o Espírito Santo é irremediável e a avareza, como diz o filósofo, a avareza é um pecado irremediável e por isso o filósofo diz que a velhice, como todas as fraquezas, faz os homens iliberais. Então seria um gravíssimo pecado por ser irremediável essa associação. Quarto, o apóstolo diz Efésios 5:5, a avareza é o culto dos ídolos. A idolatria é um pecado gravíssimo, então se a avareza é uma idolatria, é um pecado gravíssimo. Essas são as objeções. Mas em contrário, o adultério é mais grave que o furto, segundo a Escritura. Em Provérbios 6, versículos 30 em diante, essa perífrase compara a pessoa que pratica adultério com o avarento e o adúltero é considerado pior. Solução: todo pecado, sendo mal, consiste numa certa corrupção ou privação de algum bem. E como voluntário que consiste no desejo de algum bem, por onde podemos considerar uma dupla ordem de pecados. Uma relativa ao bem despesado ou corrompido pelo pecado, o qual quanto maior, mais grave é o pecado. Ora, assim sendo, o pecado contra Deus é o gravíssimo. Logo depois dele vem o pecado contra a pessoa humana, em seguida o que é contra as coisas exteriores destinadas ao uso humano, sendo nessa ordem que se inclui o pecado da avareza. À outra luz, podemos considerar o grau dos pecados relativamente ao bem a que se deixa desordenadamente prender o apetite humano, o qual bem quanto menor for, tanto maior será a deformidade do pecado, pois é mais desonesto deixarmos-nos atrair por um bem inferior do que um superior. Ora, o bem das coisas exteriores é o ínfimo dos bens humanos, então teria um certo fundamento na avareza ser um gravíssimo pecado, porque nos apegamos à ínfima das coisas. Pois é menos que o bem do corpo, que por sua vez é inferior ao da alma, que é sobrepujado pelo bem divino. E assim sendo, o pecado da avareza que nos leva a sujeitar ao apetite mesmo as coisas exteriores tem, de certo modo, maior deformidade. Mas, como a corrupção ou privação de um bem é o que o pecado tem de formal, sendo o seu elemento material fazer-nos voltar para os bens transitórios, devemos julgar da gravidade do pecado mais pelo bem que ele corrompe do que pelo bem do qual o apetite se deixa levar, por onde devemos concluir que a avareza não é, absolutamente falando, o máximo dos pecados. Então, o que designa a gravidade do pecado é o bem que ele ataca, e não o bem ao qual se apega. Donde a resposta à primeira objeção.
Então, seria no sentido aí que seria o ínfimo bem, mas é, não necessariamente há o desprezo de Deus com a avareza. E, claro, o avarento, em alguns casos, pode vender a sua alma, pode até entregar a Deus, mas não necessariamente. Resposta segunda. Considera a cobiça em sentido geral como a de qualquer bem temporal, e não enquanto tomada pela avareza em sentido especial. Então, atente-se a esses dois sentidos, uma cobiça geral e particular sendo a avareza. A cobiça de qualquer bem temporal, veneno da caridade, porque nos faz desprezar o bem divino para nos apegarmos a um bem temporal. Então, uma acepção genérica e não trata do pecado da avareza. Resposta terceira: o pecado contra o Espírito Santo é insanável de um modo e a avareza de outro. Então, é só uma semelhança de palavras, são sentidos diferentes. Pecado contra o Espírito Santo é irremediável por causa do desprezo, isto é, por se desprezar a misericórdia e a justiça divina. Ou seja, desprezar os meios de salvação. A avareza é irremediável por defeito humano. No caso, está falando que há uma tendência com a velhice. Mas não indica maior gravidade do pecado. Resposta quarta: a avareza é comparável à idolatria por certa semelhança que tem por ela, porque os dois se sujeitam a uma criatura exterior, mas a avareza não não é igual à idolatria, não há esse prestar culto a uma criatura, adorar uma criatura. Artigo 6º. Se a avareza é pecado espiritual, ainda sobre a natureza da avareza, primeira objeção. Parece que os pecados espirituais têm por objetos espirituais. A avareza tem por objetos bens físicos, logo não pode ser espiritual. Segundo, o pecado espiritual se divide em oposição carnal. Ora, parece que a avareza é um pecado carnal, pois resulta da corrupção da carne. Pois já falamos várias vezes da tendência dos idosos serem mais avarentos. Terceiro, o pecado carnal é o que causa desordem também no corpo do homem. Segundo aquilo do apóstolo, o que comete fornicação peca contra o próprio corpo. E a avareza também macula o corpo humano e cita Crisóstomo comparando o avarento ao demoníaco, atormentado no seu corpo. Então, há essa associação de dano no corpo, aí os dois sofreriam na carne. Mas, em contrário, Gregório enumera a avareza entre os vícios espirituais. Solução: os pecados consistem principalmente na afeição. Ora, todas as afeições ou paixões da alma acabam em prazer ou em dor, como está claro no filósofo. Mas dos prazeres, uns são carnais e outros espirituais. Chamam-se carnais aqueles que têm o corpo por objeto, e tais os da mesa e da geração. Espirituais são os que consistem só na apreensão da alma, por onde consideram-se pecados carnais os que se consumam só nos prazeres carnais, os espirituais os que se consumam nos prazeres espirituais, sem os deleites da carne. E tal é a avareza, pois o avarento se deleita em ver que é possuidor de riquezas. Logo, a avareza é um pecado espiritual. Então, há esse ter, né? O avarento sente esse prazer nesse ter aí uma coisa mais abstrata, espiritual. Donde a resposta à primeira objeção: a avareza não procura gozar com as coisas materiais um prazer corpóreo, mas só espiritual. Isto é, o avarento se deleita em possuir as riquezas. Logo, não é um pecado carnal, mas em razão de seu objeto é um meio termo entre os pecados puramente espirituais que buscam o prazer espiritual com objetos espirituais, como, por exemplo, a soberba que visa a excelência. Então tem o prazer que pode ser carnal ou espiritual, o objeto que pode ser espiritual ou carnal, e há três possibilidades aí. O carnal são
os prazeres carnais da luxúria, que tem por objeto coisas da carne também. O, os espirituais, a soberba, que tem um prazer espiritual e tem espiritual no sentido de abstrato, intelectivo, não de da graça, espiritual da graça. Então a soberba tem um objeto espiritual e tem um prazer espiritual. E tem a avareza, que é intermediária, que tem um prazer espiritual e um objeto material. Resposta segunda: o movimento se especifica pelo seu termo final e não pela ponto de partida. Então, se nasce da velhice, de uma corrupção da carne, isso não define a avareza. E Santo Tomás, aqui na resposta terceira, esclarece aqui a citação de Crisóstomo, não entendi muito bem aqui. Vou ler aqui, vai. Crisóstomo compara o avarento ao demoníaco, não por ser como este atormentado na carne, mas por oposição, pois assim como aquele demoníaco do Evangelho se desnudava, assim o avarento se sobrecarrega de riquezas supérfluas. Então, ao que parece, essa associação teria algo nada a ver, nada que ver com o que está sendo discutido aqui. Seria uma espécie de sobrecarga. Então, seria uma outra figura de linguagem, assim, uma outra coisa que não tem nada a ver com o que está sendo discutido. Sétimo, se a avareza é um pecado capital. Pois a avareza se opõe à liberalidade como ao meio termo, e à prodigalidade como extremo. Ora, nem a liberalidade é uma virtude principal, nem a prodigalidade, um vício capital. Então, nem a avareza deve ser considerado pecado capital. Então, a objeção basicamente diz o seguinte: não se opõe a uma virtude principal. Ademais, seria pela definição aí do pecado capital que se ordenaria a um fim, mas como a avareza diz respeito a bens úteis que são intermediários, então não seria pecado capital. Terceiro, a avareza às vezes nasce do orgulho e do temor. Bom, já discutimos várias vezes do orgulho, que é um super pecado capital, por assim dizer. E também fala aqui do temor, não explica muito isso, mas então não seria um pecado capital. Mas em contrário, como sempre, a autoridade de São Gregório Magno. Solução: como dissemos, chama-se pecado capital aquele de qual nascem outros, independência da ideia de fim, o qual, exercendo uma grande influência sobre o nosso apetite, este nos leva a praticar muitos atos bons ou maus. Ora, o fim que mais desejamos é a beatitude ou felicidade, fim último da vida humana, como se estabeleceu, por onde quanto mais um fim participa da condição da felicidade, mais desejável é. Mas uma das condições da felicidade é ser em si mesmo suficiente, pois do contrário não nos aquietaria o apetite como fim último. Ora, essa suficiência em si mesma é o que sobretudo prometeram as riquezas segundo Boécio. E a razão é que no dizer do filósofo nós usamos do dinheiro com uma garantia para possuirmos tudo o que quisermos. E a escritura: todas as coisas obedecem ao dinheiro. Logo, a avareza, que consiste no desejo do dinheiro, é um vício capital. Então, uma das coisas muito desejáveis da vida humana, segurança, suficiência, prometida, mas não cumprida pela avareza. Donde a resposta à primeira objeção. A virtude se aperfeiçoa na ordem da razão, mas o vício se desenvolve segundo a inclinação do apetite sensitivo. E a razão e o apetite não pertencem ao mesmo gênero. Logo, um vício principal não há necessariamente a se opor a uma virtude principal. Os pecados capitais não nascem das virtudes cardeais, mas sim dos apetites que são muito eminentes no homem. Resposta segunda.
sempre lembrando, estou dando uma alterada aqui, parafraseando um pouco, resumindo. Por certo que o dinheiro se ordena a outra coisa como ao seu fim, mas enquanto útil para com ele adquirirmos todos os bens materiais, ele os contém de certo modo virtualmente a todos. Por isso tem certa semelhança com a felicidade, como dissemos. Resposta terceira: nada impede de um pecado capital nascer de certos outros pecados, como se disse, mas para ser capital é preciso que, de ordinário, outros se originem dele. Artigo 8º. Se são filhos da avareza os vícios assim chamados traição, fraude, falácia, perjúrio, inquietude, violência e coração obdurado. Falar em ordem inversa aqui para ajudar na memorização. Coração obdurado, violência, inquietude, perjúrio, falácia, fraude, traição. Pois a avareza se opõe à liberalidade, como já se disse. Ora, a traição, a fraude, a falácia se opõem à prudência. Então, o argumento basicamente é o seguinte: a objeção colocada, que Santo Tomás vai responder, lembrando sempre, pega, no caso aqui, algum das filhas e opõe a uma outra virtude, que não é oposta ao pecado capital em jogo. E disso concluiríamos que não são filhas do referido pecado capital. Segundo, a traição, o dolo, a falácia parecem ter o mesmo fim, que é enganar o próximo. Então são sinônimos. Então essa enumeração é repetitiva, redundante. Terceira, Isidoro enumera os 9 filhos da avareza. Provavelmente é o Isidoro do De Sumo Bono, que não é o santo Isidoro de Sevilha. Mentira, fraude, furto, perjúrio, desejo do lucro desonesto, falso testemunho, a violência, desumanidade e a rapacidade. Então, é uma lista contrária a essa de São Gregório. Ademais, o filósofo inclui muitos gêneros de vício na avareza, a que chama iliberalidade. Tais são as dos parcos, dos tenazes, dos sórdidos, entre outros, só para dar um exemplo. Então, haveria muitas espécies na iliberalidade que não se inclui na lista de São Gregório. Quinto, são sobretudo os tiranos que violentam os seus inferiores, pois, como diz o filósofo, no mesmo lugar não chamamos iliberais, isto é, avarentos aos tiranos, que desolam as cidades e depredam os templos. Logo, a violência não deve ser considerada filha da avareza. Então, a violência pertenceria a um outro grupo que não tem nada a ver com a avareza, supostamente. Mas, em contrário, São Gregório assinala esta lista aí como filhas da avareza. Solução: chamam-se filhos da avareza os vícios que dela nascem, e principalmente no que concerne ao desejo do fim. Ora, a avareza, sendo desejo exagerado de possuir riquezas, peca por excesso de 2 modos. Primeiro, retendo imoderadamente, por aí gera a obduração. Esse endurecimento aí que não doa nada aos pobres. Em segundo lugar, é próprio da avareza adquirir bens imoderadamente. A esta luz ela pode ser considerada de 2 modos. Primeiro, relativamente à afeição, e dela nasce inquietude. A segunda filha. Que desperta em nós a solicitude e cuidado supérfluos, pois, como diz a Escritura, o avarento nunca jamais se fartará do dinheiro. Segundo, relativamente ao efeito. Então, o avarento para adquirir o alheio por vezes emprega a força, o que constitui terceira violência. Outras vezes recorre ao dolo, e este, se for verbal, se chama falácia, que supõe simplesmente o emprego de palavras. Se essas palavras forem confirmadas com juramento, tem lugar o perjúrio. Mas se o dolo for cometido por obras, haverá fraude. Sexto, se se tratar de pessoas, terá lugar a traição, como bem demonstra o caso de Judas, que por avareza traiu a Cristo. Então, 7. Traição, fraude, falácia, perjúrio, inquietude, violência e coração obdurado. Resposta primeira. Os pecados nascidos de um pecado capital não necessariamente de pertencer ao mesmo gênero que ele. Essas filhas são causadas por ele, não espécies.
Essa é a distinção que devemos nos ater. Os três vícios citados se distinguem entre si, como se disse. Traição, dolo e falácia. A traição é o mais diferente quanto a uma obra. Não, se tratar de pessoas, terá lugar a traição. Você entregar uma pessoa para outra, talvez. O dolo, a falácia, eu acho que é simplesmente mentir para conseguir dinheiro, aqui no caso, né, ligado à avareza. E o dolo seria o gênero dessas espécies, se bem compreendi. Resposta terceira: esses 9 pecados enumerados se reduzem aos 7 referidos, pois a mentira e o falso testemunho estão compreendidos na falácia. Então, ele reduz uma lista a outra. Haveria redundância na lista de Isidoro. Resposta quarta: esses vícios a que se refere Aristóteles são antes espécies que filhos da iliberalidade. Lembrando a distinção que já comentamos, é que uma coisa é ser espécie e outra é ser efeito. Filha não é da mesma espécie. Então são coisas diferentes. Quinta, como a liberalidade, também a iliberalidade diz respeito a pequenas somas de dinheiro. Por isso os tiranos que roubam muito com violência não se chamam iliberais, mas injustos. Não entendi muito bem o ponto aqui da objeção da quinta, mas acho que a violência do tirano pode cair sim na avareza, por pecar contra a justiça. Então seriam mais injustos do que iliberais. Que não seria exatamente esse o crime dos tiranos, de serem liberais, mas sim de injustos. E alguém deve ter confundido essas duas coisas, né, para se criar a objeção. Creio que Aristóteles negou no sentido de dizer que era então algo muito mais grave e alguém acabou criando essa confusão. Então creio que é isso, meus caros. Agradeço pela paciência, que Deus lhes pague. Peço perdão a Deus e a vocês por todas as minhas imperfeições aqui. E muito obrigado ao Senhor por mais essa oportunidade. Muito obrigado. Rezem por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.